Para dar continuidade, convidamos a senhora enfermeira Clauderice Valente, enfermeira especialista em educação em saúde, gestão hospitalar e sistemas de saúde, gestão multiprofissional e cursando gestão e inovação em saúde, para proferir sua palestra intitulada Singularidade de Ser, Enfermagem, Gente que Cuida de Gente. Boa noite. Boa noite. Não vai certo, porque eu tenho que ficar aqui. Eu estou muito feliz, estou nervosa, já deu para perceber, né? Começa gaguejando. Mas eu estou muito honrada de vir aqui comemorar com vocês a Semana de Enfermagem. Porque a Viviane já tinha me chamado outras vezes e eu disse que eu não podia. Mas eu estou agradecendo que publicamente é um incentivo dela de eu voltar, porque eu sempre falei muito, eu tenho facilidade para falar. Mas as últimas vezes que eu fiz palestras, eu saí aborrecida, triste, porque eu falei demais. E falei vazio, porque eu estava falando de conhecimentos técnicos, a gente começa a estudar e a gente começa a achar que o que está no livro é que está tudo certo. E aí eu saía das palestras mais triste do que eu entrava, porque eu falava assim, e aí? E a Viviane incentivou, e falou, vem, a gente quer saber. E aí nessa descoberta de falar, não, eu vou lá dividir os 22 anos de enfermeira e os 49 de gente, com essa gente que é muito parecida comigo, que faz aquilo que eu mais amo, né? É cuidar dos outros. E é isso que eu quero agradecer, a oportunidade de estar com vocês. E a minha proposta é que a gente comemore dividindo conhecimentos, compartilhando. Então, durante todo esse momento que eu estou até de relógio para controlar o horário, para falar no tempo certo, eu quero compartilhar práticas e saberes. Então, eu vou fazer perguntas. E essas perguntas, eu gostaria que vocês respondessem. Porque, na verdade, a gente vai trocar. Se vocês não quiserem, tudo bem. Mas quem sentir vontade, vamos compartilhar. Porque se a Semana de Enfermagem foi estabelecida lá, há muito tempo atrás, por Getúlio Vargas, ele disse que era o momento da gente se congratular. E congratular é trocar. Quando a gente vai para uma festa, a gente quer conversar, a gente quer saber o que você sabe, como que você está, rever amigos de muitos anos, né? Vários anos, e a gente troca. E isso fica marcado na vida da gente, a gente leva um pouquinho de cada um na história que a gente divide. Então, por isso que essa é a minha proposta. E aí, a primeira pergunta que eu faço é: qual palavra, qual sentimento, qual característica que te representa? Eu sou pura agitação. Quem quer falar? Um de cada vez. Animação. Motivação. Comprometimento. Responsabilidade. Quem mais? Então pensem. A gente sempre tem uma palavra que a gente reconheceu. As pessoas batem o olho e falam assim: não é mesmo que ela é responsável? Não é mesmo que ela é motivadora? E a gente precisa se reconhecer nisso. Porque eu não sou só a carinha, eu não sou só meu nome, eu não sou o currículo que alguém leu. Eu sou isso, eu sou gente. E aí a gente tem que se reconhecer. Qual característica que é a que eu mais me destaco? Às vezes não é a que a gente mais gosta. Por exemplo, eu não gosto de falar, mas eu falo muito. Mas não tem problema, a gente usa o falar muito, então é uma coisa boa. Dentro da enfermagem, muito tempo, e dentro da saúde especificamente, a gente fala das características, a gente reconhece a importância da enfermagem, a gente viu o diretor aqui reconhecendo e de fato é fundamental. Nenhuma instituição de saúde existe sem ter um profissional de enfermagem. Nós somos indispensáveis. Ah, tem outras funções indispensáveis? Tem. Né? Higienização, rouparia. Mas a gente tem que se reconhecer importante. Porque se a gente não toma consciência disso, eu não olho porque eu tenho de melhor. E o que eu tenho de melhor, quando eu escolho uma profissão puxa, olha como que eu tenho uma importância, como o meu papel ali muda completamente o cenário. E o que acontece? O Instituto Internacional dos IHI tem feito vários estudos para saber como que melhora a saúde. Em 2008, eles fizeram 3 objetivos. E isso era um estudo e uma
propagação mundial. Começou lá nos Estados Unidos, foi para o Canadá, chegou aqui no Brasil lá em 2010, mas existiam 3 objetivos a princípios que era para tirar o melhor resultado do sistema de saúde. Depois de alguns anos, mais uns 5, 6 anos, eles descobriram que tinha que ser 4 objetivos. E neles é que a gente entra, essa é a importância nossa. Eles disseram o seguinte, que um sistema de saúde ele só é bom quando ele dá a melhor experiência para o paciente. Ele é bom quando ele... Aí essa experiência ela tem que ser boa porque ele proporciona segurança, conforto, resultado, tem uma efetividade, eu venho e recebo aquilo que eu preciso, eu reduzo o custo, porque a gente vê que a saúde cada dia consome mais. Ele precisa melhorar a prevenção de saúde de uma comunidade toda. Todas as mulheres, crianças que passaram daqui, ela tem uma marca do cuidado que a gente faz. Aquela orientação que eu dou na hora da amamentação muda a vida de uma pessoa, para a vida inteira. Então, essa era a lógica. Eram as 3 lógicas. Aí veio uma 4ª, que eles não conseguiriam fazer os 3 objetivos se não tivesse o engajamento das pessoas. Se quem estivesse exercendo o trabalho não tivesse alegria e significado. Isso é um objetivo mundial, que aqueles que trabalham na área da saúde reconheçam que esse trabalho tem que proporcionar alegria. Para quem? Para ele, indivíduo. Não só ele profissional, ele pessoa. E aí, quando a gente começa a pensar nisso, você fala assim, tá, mas e como que a gente se alegra? A gente fica o tempo todo, alegria? Não, a gente tem o exercício de ter uma labuta que não é fácil. Esses dias eu estava escutando uma palestra falando de trabalho, né? Quando Adão e... Essa história não estava no contexto, não vou contar. Quando Adão e Eva estavam lá no paraíso, Deus deu o paraíso e falou assim, cultive. Tinha um trabalho, mas era um trabalho leve, porque Deus vinha visitar ele lá no paraíso. Pensa que beleza. Aí a bendita da serpente enrolou a Eva, comeu a maçã, desobedeceram a Deus, e aí virou o quê? Um troço esquisito. Mas Deus, na misericórdia, falou o seguinte, você vai continuar cultivando no paraíso, só que agora com o suor do seu trabalho. Então, Deus colocou o trabalho como algo árduo, mas ele cultiva. Ele cultiva o espaço de conhecer a nós, a Deus e os propósitos que Ele tem dentro de cada pessoa que a gente convive. Então, a gente continua cultivando, a gente continua cuidando. Então, o trabalho sempre vai ser difícil. O trabalho da enfermagem é muito pesado. Se tem algo que eu admiro, é o que a gente consegue fazer num plantão corrido. Quando tem uma greve, ou quando falta a bendita da luva, quando a gente tem mais paciente do que cama para colocar, porque a gente vira nos 30 e dá conta. E a gente ainda consegue fazer isso rindo. Se a equipe toda trabalha junto, não fica leve? Você trabalha igual, não sei o quê. Mas você sai numa felicidade que você deu conta. E uma pesquisa de enfermagem mostrou isso. A percepção dos profissionais de enfermagem do que era trabalhar em equipe. Porque a gente só dá conta dessa labuta da enfermagem do dia a dia, que é cada dia um susto, por mais que a gente se programe na gestão, não, porque hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquele outro. Aconteceu um treino lá na enfermaria, né? Porque a gente trabalha junto, independente do espaço. Se eu estou na auditoria, se eu estou lá na enfermaria, se eu estou no neonatal, acontece, precisou, corre. E o que essa pesquisa mostrou? Foi em 2020 essa pesquisa. Que tinha enfermeiros e técnicos de enfermagem participando da entrevista. Que quando a gente se relaciona bem, quando eu consigo trabalhar de forma harmônica, o trabalho traz o melhor resultado. E isso era consenso, a conclusão do trabalho foi isso. A enfermagem reconhece que fatores que favorecem o trabalho em equipe é o bom relacionamento interpessoal, clareza e objetivo da instituição, além de quando a gente tem os enfermeiros fazendo desenvolvimento e sendo facilitador do trabalho. Porque sempre tem que ter alguém dizendo, olha, esse é o caminho que a instituição quer, é essa a meta que a gente tem que ir, e bora lá para o trabalho. Cláudio, o que isso tem a ver? Então, nós estamos dizendo que o trabalho é pesado, mas ele traz satisfação. O que traz satisfação para você no teu trabalho? Reconhecimento da paciente. Reconhecimento da paciente. Aquele agradecimento, olhar no olhinho, né? O que mais? Cada criança que sai que é estudada é uma felicidade para a gente. Quando ela é estudada, você fala, putz, venceu aquela etapa, né? Venceu aquela etapa. O salário no final do mês. Gente, não é? Trabalhamos com isso também. Tem uma satisfação. A gente sempre dá um pouquinho mais.
Mas é ótimo, né? A gente paga as contas, fica feliz, tá valendo a pena. Não é? Mas o que traz satisfação para o trabalho, ele tem várias coisas, várias nuances. Ele tem uma nuance da nossa necessidade de vida, porque eu trabalho, porque eu preciso, mas não é porque eu preciso que eu trabalho. Eu trabalho porque ele traz um significado para mim. Que homem consegue se sentir pleno quando ele não produz? Entende? Então eu preciso ter satisfação nesse trabalho? Preciso. Mas eu tenho que encontrar essa satisfação. Senão eu sou aquele profissional de enfermagem que outro plantão, passa aí, o que aconteceu? Não é? E isso eu estou falando do quê? De reações emocionais que a gente tem com o trabalho se eu não reconheço o que é o meu trabalho. Se eu não entendo que ele é bom. Gente, quando a gente fica doente, quem pegou o Covid ficou em casa, angustiado, porque não sabia o que estava acontecendo no hospital. É péssimo. Ah, tá bom, nos 2 primeiros dias, que legal, vou ter uma folga. No terceiro, você fala, gente, o que eu lavo roupa, faço comida, limpo casa e não acabo? Eu não quero ser dona de casa, eu quero voltar para o hospital. Por mais que eu goste de cuidar da minha casa. Entendeu o que eu tô falando? Eu tenho que entender que estar aqui é bom para mim. Porque se eu entendo que é bom para mim, eu não venho com outro ânimo. Eu começo a entender isso. Oi? Não fica estressado. Não fico estressado, porque daí eu respiro na hora da... Aí eu falo, bora, né? Então, e isso, por que cada um respondeu uma coisa e alguns pensaram e foram longe enquanto eu estava falando? Porque nós somos únicos, nós somos singulares. Dentro da enfermagem usa muito esse termo quando a gente está falando do paciente. Tanto que as referências bibliográficas que eu ia procurando, eu encontrava falando de singularidade quando eu olho para o paciente, que ele é diferente, que ele tem que ser tratado diferente, que é a perspectiva dele, e eu tenho que compreender isso. De fato, singularidade é ser único, eu tenho uma necessidade diferente, eu percebo aquilo diferente, eu sinto aquilo diferente, eu compreendo aquele movimento todo diferente. Quando a gente está correndo na enfermaria, quando uma mãe já teve uma intercorrência com a criança, já pensa que alguém está morrendo. Outra que nunca viu aquilo, fala assim, deve estar pegando fogo, porque eu tenho percepções também diferentes. Então, a singularidade é entender que cada um vive, vê, sente as coisas de uma forma diferente. E se eu não tenho essa percepção, eu julgo o outro pelo meu conhecimento. A gente que vê todo tipo de acometimento na saúde, quando alguém reclama de um dedo cortado, você não é? O filho em casa, e aí você pensa assim, aquele dedo cortado para ele significa mais do que aquela paciente sangrando dentro do centro cirúrgico que você desesperou, porque a gente compara as necessidades do outro, e cada um é um. Aquele dedo precisa de beijar, abraçar, botar água gelada, fazer luta-luta para ficar tudo bem, não é? Então, e eu estou dizendo isso porque isso a gente vai agregando durante a vida da gente. E eu estou fazendo sempre um paralelo da pessoa e do profissional, porque você não separa essas duas perspectivas. Durante muito tempo, grandes empresários falavam assim, não, deixa lá seus problemas em casa. Deixa lá a sua vida. Ninguém deixa. O dia que a gente deixa um filho com febre, a gente vem embalado para trabalhar. Ok, mas o meu colega tem que saber. Porque ele vai me ajudar. Ele vai entender aquela situação. Então, o que eu compreendo de singularidade afeta o meu comportamento. Porque eu não banalizo o que o outro fala. Eu não desmereço o sofrimento dela. Cara, por que ela está sofrendo com isso? O cachorro só morreu, o que é isso? O cachorro não é a companhia dela. Entendeu o que eu estou falando? E eu preciso compreender isso na minha relação do trabalho, na minha relação na minha vida, na minha relação com o paciente, na minha relação no trânsito. Tudo isso eu tenho que, um tempo, respirar. Opa, quando a coisa começa a ficar confusa, vamos pensar na singularidade? Quem é esse? Por que está reagindo assim? E aí, voltando para o nosso aspecto da enfermagem. Mesmo a gente sendo tão diferente, nós temos coisas em comum. Uma das coisas que nos faz incomum é a enfermagem. Independente se eu estou lá, ou se eu estou aqui, se eu estou nesse cargo, se eu estou naquele, nós temos algo em comum. Porque a gente escolheu fazer a mesma coisa, que é cuidar. E esse cuidado, ele exige que eu sempre reconheça o outro. Eu não consigo cuidar do outro sem enxergar o outro, a necessidade do outro. Então eu tenho que reconhecer e eu tenho que dar conta de criar habilidades para isso, porque não é fácil. A gente quer ir no automático, não é? Eu vou no automático com o paciente, mas eu vou no automático comigo mesma.
Quantas de nós, profissionais de enfermagem, não faz o preventivo? Não percebe que a mama está com problema e você lida com isso todo dia. Não é assim? Porque eu tô com aquela cólica mesma, que coisa, né? Eu não relaciono as minhas necessidades nem a necessidade do outro. Quando eu banalizo a minha, eu banalizo a do outro também. Porque o meu comportamento reflete em como eu acho. Aquilo que eu penso, que eu falo, ele reflete. Mesmo que você não perceba, ele tem um relacionamento. Então tem ações nossas que ela é consciente, porque eu parei e pensei. E tem situações que são inconscientes. Eu simplesmente fui. Não tem aquela história que eu tô indo trabalhar no automático? E olha que acontece o evento adverso. E que você fala, cara, eu fiz isso a vida inteira. Mas é no momento que você perdeu a consciência. E essa consciência é algo que a gente retoma por amor a gente mesmo. O que eu tô fazendo aqui agora? Né? O que eu vou fazer neste momento? Por que eu tô agindo assim? Por que eu tô brava? Por que eu não tô dando conta de conversar com fulano? Por que tá tão difícil de eu me relacionar com esse paciente? Sabe aquele que fica reclamando, que você não quer mais entrar no quarto? E é um problema, porque você vai continuar cuidando dele. Então, se eu tomo consciência, e aí eu penso na singularidade dele, na necessidade dele, eu ponho o pé pra trás. Eu falo, ai, coitado, é infeliz mesmo, né? Então eu vou cuidar dele, eu vou dar uma alegria pra ele aqui, eu vou olhar pra ele, vou tratar ele com respeito. E dele, gente, eu sou enfermeira nurse raiz, eu dei banho, eu só não tô fazendo isso agora, então eu sei o que é isso. Mas por que a gente tem que falar disso? Porque a gente vai pro automático. E na hora da semana da enfermagem, que nos propõe a falar de inteligência emocional, eu tenho que reconhecer que esses são os nossos gaps. Porque para a gente dar conta da dureza do nosso trabalho, às vezes a gente quer anular o que a gente sente. Eu não quero ter raiva, eu não quero ter tristeza, eu não quero ter decepção, eu não quero ter sofrimento. E eu vou dizer, somos gente. Eu posso sentir tudo isso, mas eu preciso perceber isso. Por que isso está acontecendo? O que isso disparou? Como que eu lido isso? Se eu me conheço, eu já sei. Se alguém me provocar, eu vou brigar. Então, o que eu faço? Eu respiro fundo e falo assim, eu tô quase brigando. Vamos começar a rezar o terço. Bom, eu tô fugindo da conversa. Controlando o horário. E aí, eu descobri um negócio numa das palestras que eu assisti, que eu entendi, fez assim, a mudança da chave. Locus de controle. É um conhecimento de que te move. O que te move sai de você ou vem do exterior. Isso está muito claro. Não tem pessoa que vai no automático porque está na moda, porque colocaram na rede social, porque alguém deu a ordem. Existem pessoas que são comandadas por aquilo que vem de fora. E ela dá crédito para aquilo que ela faz, para as escolhas dela, daquilo que os outros estão falando. Isso é ruim, se não souber medir. Mas isso também pode ser bom. Porque tem qualidades e defeitos dos dois. O locus de controle interno é aquela força que eu tiro de mim. Por que eu levantei? Por que eu estou fazendo? Por que eu acho assim? Por que meu discurso... Eu tenho uma força que sai de mim. E isso tem a ver com a personalidade. Mas quando eu tenho consciência disso, eu não jogo a culpa no outro. Vamos dar um exemplo. Não tem no plantão, na equipe tem 5 ou 6 no plantão. E tem uma técnica de enfermagem que dá conta de fazer tudo. E às vezes ela não quer ajuda de ninguém. E ela dá conta de fazer tudo, é possível. Você fala, gente, como que ela consegue? Enquanto tem outro que se não tiver um parceiro do lado, não dá conta do trabalho. Aí você acha assim, é folgada. Não, ela precisa de alguém falando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Agora, assim, existe essa necessidade. E quando eu reconheço isso, eu não faço aquelas duplas que eu não quero perder. Quando alguém muda a escala, eu fico louca de raiva. Como é minha parceira? Por quê? Porque tem uma que manda e outra faz. Ok, é assim mesmo. Aí eu tenho que arrumar uma outra dupla para poder fazer o mesmo esquema. Só que a hora que eu percebo também que essa dupla, ela se fecha tanto que ela não está como equipe, começa a prejudicar o trabalho de todo mundo. Porque a gente tem que dar conta. No final do plantão tem que dar conta. No final do dia, né? No final do mês. Então, se eu reconheço isso, putz, eu só estou com ela porque eu preciso desse comando. Eu posso dar esse comando para mim? Porque pode ser um dia que ela não esteja. Isso não pode me impedir de exercer o meu trabalho. E isso é reconhecer o que como eu estou sendo comandada, como eu quero ser comandada, de que jeito que eu vou, de onde eu tiro força. E aí vem uma outra perspectiva. Daí aqui tem um slidezinho. Olha lá, a Mafalda, eu esqueci o nome desse menino. Olha, eu sei que é a Mafalda. Ele diz,
As pessoas esperam que este ano que está começando seja melhor do que o ano anterior. A Mafalda vira. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas sejam melhores. É um prisma de olhar. Alguém está errado? Não. É como eu olho as coisas. Entender a singularidade, em perceber em que espaço que você está, como que essa coisa funciona. Mesmo a gente sendo igual, mulheres, enfermeiras, trabalhando na área da saúde, nós temos muitas semelhanças, nós temos muitas diferenças. E que ótimo que é assim. Porque seria insuportável viver só com psicodelice. Não ia dar conta. E a gente olha para o lado e fala assim, a pessoa que eu mais gosto tem defeito. E eu tenho que lidar com isso. E a pessoa que eu menos gosto tem qualidade. E eu queria aprender com ela. E aí a gente vai se reconhecer no coletivo. E a gente vai se vendo forte estando junto. Tem mais um lugarzinho aqui, se você quiser ver. Não? Eu sou lá de classificação e já Ah, entendi. só dá Um oizinho. Tá bom. O que te faz mover nos teus dias de trabalho? Os desafios. Eu saio de manhã já rezando, pensando, o que eu tenho para fazer? Isso me move, adoro o desafio. O que te move? Eu já ia falar isso mesmo. Desafio. Tem gente que está pensando, mas não quer falar. Vocês não estão trocando comigo hoje? Acho que é a arte do trabalho que a gente desenvolve ali no momento. Cada dia que você vem trabalhar, você vem com uma expectativa de superar o do plantão passado, do que você fez, fazer melhor. Então, é isso que me move. Eu fiz hoje de um jeito no meu plantão. Então, o plantão que vem, eu quero melhorar essa parte. Então, é isso que me move a cada plantão. Vir e dar o meu melhor e fazer o melhor. É olhar para os bebês e na singularidade de cada um, né? Saber entender o choro, o porquê, né? Então é isso. Verdade. É um aprendizado todo dia, né? Saber que o choro é diferente. Não é impressionante? E quando a gente divide com os colegas o que nos move, eles nos ajudam. Porque tem dia que nem isso move. E aí um colega sabendo, ele fala assim, vamos olhar para ali? Para aquele lugar? Porque nós estamos no exercício de uma vida real. Tem dia que a gente chega borocochô. E aí tem alguém que fala, ô amiga, vamos lá, nós temos essa briga para ir. Opa, já me animou, bora lá. Não é assim? É assim que a gente vai lidar. Colega de Tipo trabalho. a Josi. A gente vai embora. Ela faz assim com vocês? Tipo a Josi que chega e fala que tem um bebê de 700 gramas sem condições de vir pra pegar uma pique. É pegar ou pegar, né? Vocês ouviram essa? 700 gramas, pegar uma pique, bora lá? Me manda. Assim que eu chego. Vai em bando. Vai em bando. E a outra vibrando. Uma fica ali fazendo intercessão, enquanto a outra vai funcionando. É tipo assim, o cateto umbilical não rolou, entendeu? Então é pique ou é pique. Ou é Porque pique você ou vai é ter pique. o coração na mão pra secar um bebê de 700 gramas, né? Não é? E ele pode parar e morrer, tipo, entendeu? Então você vai dar o seu máximo, né? E a hora que consegue, todo mundo fica tão feliz, Nossa, né? é muito, né? E você sai uma semana animada com aquela pique. Nossa, né? você se sente, né? É impressionante, gente, como a gente Parece nada, né? Mas é tudo, né? Porque a gente, né, com o paciente, a gente fica muito satisfeito. E ainda mais quando a mãe olha pra você e fala, ufa, Você salvou meu filho. que bom. Nossa, isso é muito prazeroso. É uma delícia. E isso acontece todo dia, toda hora no nosso trabalho. Talvez é por isso que a enfermagem seja tão apaixonante. A gente não tem noção, talvez não tenha, ou tenha, que a gente muda a vida das pessoas. Com uma pique, com uma palavra, com um olhar. E a gente precisa estar pleno nisso. Porque isso é uma troca. Quando você ganha, ele ganha, todo mundo ganha. Isso é inteligência emocional. E às vezes a gente acha que eles não levam isso pra vida, eles levam isso pra vida, sabia? Que eu já encontrei pacientes de tipo 10 anos depois, ele lembrar, sabe assim, falar, nossa, você não lembra, mas você fez tal coisa pra mim. Nossa, isso é muito prazeroso, né? Não é? E eles levam a gente pra vida, sabia? Eles lembram da gente, lembra Você ser me médica, fez da lembrar. enfermeira, do que você fez. Uma história que eu nem imaginava. Um dia eu tava no mercadinho, lá no bairro, no meu bairro, chegou uma senhora assim, ela falou assim, muito obrigada. Eu, oi? Porque a gente não lembra de Aí tudo. eu falei, por quê? De nada, né? Porque ela falou Aham. assim,
Eu estava perdida naquele corredor da Santa Casa e você me achou e me levou onde eu tinha que ir e daí contou a história. Você acha que você vai lembrar que você ajudou alguém a chegar num lugar e isso foi tão importante que ela vai te agradecer no mercadinho? Gente, naquele dia você sabe, ó, e é isso que a gente tem que reconhecer. Porque essas relações é que nos faz cuidar, participar, transformar a vida das pessoas. Se eu tenho essa consciência e alguém disse lá responsabilidade, a gente tem isso. E a gente faz isso. Às vezes a gente não tem consciência, porque a gente não parou para pensar nos detalhes do nosso dia a dia, das nossas relações. Mas a gente cuida do paciente e da família, né? Porque você fala com a mãe, com a avó, com o pai, com o padrasto, com o ex-marido, não é assim? E todo mundo ali, você dá uma orientação, a hora que se acalma, vai todo mundo embora, né? Sim. E eles, quando ele compreende o que você está falando, se ele confia no que você está falando, ele dorme aquela noite, às vezes fica uma semana sem dormir, mas você conversou com ele 10 minutos, olhando o olho dele, falando o que ele precisava, entendendo a necessidade dele, não é? Ele volta, a vida muda. E aí, a gente participa de dor e alegria. Eu imagino aqui vocês, cuidando daquela mãe que tentou 5 vezes e perdeu a gestação, né? Na 5ª vez. E aquela na primeira vez teve um filho e tá lá apaixonada, feliz da vida, é o 5º filho também, não é? A gente vive dor e alegria o tempo todo. Eu imagino que na maternidade isso deve ser um extremo, porque é o extremo da alegria e o extremo da tristeza. Tava contando pra Vivi, a única vez que eu vim aqui na maternidade foi pra ser avó da minha afilhada, né, enteada. Gente, eu fiquei 12 horas em trabalho de parto com ela. Misericórdia, o que foi o dia mais angustiante da minha vida? Porque eu não sabia nada. E daí, no final, virou cesariana, fomos no centro cirúrgico, quase eu desmaiei na hora que Manu nasceu roxa na minha frente. E eu lá firme, né, porque eu sou enfermeira, madrinha, tia, tudo lá, né. Ok, firme, 12 horas. Esqueceu que era profissional e... Não lembro de nada. Verdade. A hora que eu cheguei na minha casa, eu disparei num choro, que eu não sabia se era tristeza, se era alegria, por tudo aquilo que eu tinha vivido. Então, hoje, a hora que eu vejo maternidade, eu penso aqui no extremo da emoção. E quando a Vivi me chamou para eu falar aqui do emocional, eu falei, gente, mas esse povo é rico de oportunidades e vivem isso na intensidade que isso tem, que é nascer, viver, e a gente vai transformando a vida do outro. Naquele dia, eu também entendi o que era ser enfermeira. Porque eu vi a angústia das técnicas de enfermagem que lá, falei assim, não, vai ter que continuar. E a minha afilhada, não, porque eu quero cesárea. Não, porque é trabalho de parto. E eu muda, porque eu não sabia nada. E elas iam lá, falavam, eu voltava. E a gente se vê dependente do outro. Gente, falei demais. Vou continuar. Olha, falta só 5 minutos. Então, o homem é um ser único, sem precedentes, sem repetição. Nós somos distintos e distintos de todos os animais. Na nossa humanidade, a gente tem uma capacidade do que? De racionalizar, de modificar, de ser modificado. Nós temos aptidões para antecipar a conduta. A gente pensa, eu vou agir assim, eu vou reagir assim. E eu elejo a minha efetividade consciente. Eu quero ser feliz. Eu quero fazer o bem. Eu quero criar um ambiente harmônico onde eu estou. Porque perceba que quando eu não tenho essa consciência, eu crio movimentos contrários. Sabe aquela pessoa que ninguém quer trabalhar porque vira o inferno, porque ela nem percebe que ela é tão agitada, fala tanto, enche tanto o saco, que eu não quero ficar aquela pessoa. Né? Eu me reconheço assim. Tanto que eu respiro e falo, deixa eu ficar quieto um pouco. Né? Deixa o outro falar. Mas por que eu estou falando isso? Porque é preciso a gente compreender essa dinâmica humana, porque o que acontece com o outro acontece com a gente. E eu vejo que eu fico com uma birra de quem fala demais, é porque esse é o meu defeito. E eu, de novo, falei dele. Mas porque se eu reconheço que esse é um problema, porque ele é um problema, eu vou tratando ele, eu vou mudando ele, eu vou adaptando. Porque perfeitos nós não somos. Só que isso passa pela consciência. E essa consciência, ela tem que ser sentida. E emoção é mais ou menos isso, né? Eu sinto o que está acontecendo. Agora, vamos falar do que é esse sentimento que nos permeia. O que a enfermagem trouxe para nós. Nós temos uma grande percussora que foi a Wanda Horta. E eu fiquei admiradíssima em descobrir que ela traz uma história, um eixo de pensamento, que é o que hoje eu trago como bandeira também. Mas eu não sabia que tinha saído dela. A Wanda Horta, ela diz o seguinte, eu preciso atender a necessidade básica do paciente. Eu não tenho que olhar a doença, eu tenho que saber o que ele precisa. Enfermagem faz diagnóstico de enfermagem? Faz, mas ele faz diagnóstico do quê? O que o paciente tem, o que ele precisa e como que eu vou agir, entendeu? E eu preciso saber disso. Aí, o
que Wanda fez? O que foi a historinha da Wanda? Vou passar rapidinho. Ela primeiro se alistou como voluntária na Cruz Vermelha, foi lá para a guerra, depois ela foi estudar, fez faculdade, foi trabalhar lá no Amazonas num projeto que era dos Estados Unidos, atendeu o povão, trabalhou muito e lá ela aprendeu mais enfermagem do que ela sabia só no curso. Depois que ela aprendeu isso, ela voltou para a faculdade como professora. E voltando como professora, ela falou assim, eu vou consolidar o trabalho da enfermagem com conhecimento técnico-científico, porque eu não posso só fazer, porque não é só sentimento. A gente era culpado de, porque enfermagem é doação, vocação, tem isso. Se você não tiver vocação, você não faz. Se você não tiver doação, você não faz. Mas você também tem que ter o conhecimento técnico-científico, senão você também não faz. E essa era a perspectiva que ela trazia. Só que ela traz uma perspectiva diferente. Eu tenho que ter o conhecimento técnico-científico, eu tenho que ter esse conhecimento do emocional, mas eu tenho que ter o espiritual. E isso ela trouxe como um lema dela, porque ela tinha como inspiração um padre, médico, escritor, que falava assim, tem 3 dimensões das necessidades. Ela não estava falando de necessidades básicas? E ela trouxe as 3 necessidades básicas. Ela é do paciente, mas é nosso como profissional também. E aí Wanda dizia, olhe para esse corpo do que ele está sofrendo. Vamos fazer um paralelo com a vida real. Quando alguém está reclamando, e você não entende o que está reclamando. Você não consegue resolver. Vou dar um exemplo prático. A gente fez um workshop e a gente levou o paciente e a gente foi saber a experiência dele. E era uma jovem que tinha feito várias cirurgias e estava internada há muito tempo. Todo dia ela reclamava da dieta, todo dia tinha um defeito, todo dia era uma reclamação, um trem. Quando a gente foi fazer o workshop, ela foi a nossa paciente escolhida. Quando a nutricionista viu que era ela, falou assim, eu não vou participar. Porque eu lidei com essa mulher a internação inteira, ela ficou mais de 20 dias, não fica, vai ser tranquilo, a gente vai gerenciar. Tinha tido um clima pesadão. Quando a paciente começou a falar, a nutricionista chorou. Porque ela não tinha consciência, e ninguém de nós tínhamos a consciência, e aí eu estou falando de experiência do paciente, que a reclamação dela não era da comida. Era porque ela não gostava de comer sozinha. Só que ela não entendia isso. Ela só entendeu isso no final da internação. Quando uma assistente social foi chamada para socorrer a enfermagem da nutrição e a equipe da Copa, que ninguém entendia, porque que na hora da comida a mulher ficava chata. E ninguém sabia lidar, porque ninguém conseguia entender a necessidade dela. E quando a assistente social começou a ir lá, na hora do almoço que ela ia comer, pacificou. E aí pacificou, ninguém tratou no assunto. Só que depois da alta, que ela foi lá no workshop, ela falou assim, eu só entendi que o problema não estava na comida, não estava no nutricionista, não estava na enfermagem, mas eu briguei com todo mundo, porque na verdade eu nunca tinha comido sozinha, eu sempre tinha companhia. Entende a necessidade que a gente está falando? E essa necessidade é nossa também. Quando que a gente fica emburrado porque o amigo veio na festa e me trouxe? Não é? Porque ele não me esperou. Foi, eu ouvi a hora que eu cheguei aqui. E assim, ó, o hospital não é um lugar que as pessoas queiram estar. Mas elas vêm, aqui tem desconforto, aqui tem dificuldade, aqui tem problema. Só que não pode gerar mais problema. Então a gente vai tendo consciência da necessidade do outro e a minha. E aí eu pergunto, por que a gente escolheu estar na enfermagem? A gente tinha consciência de tudo isso? A gente imaginava o que ia ser esse universo da enfermagem? Nem a pau. Eu nunca tinha entrado no hospital. Fui fazer faculdade velha, 23 anos que eu entrei, passei. Como era federal, eu vou lá fazer enfermagem. Isso, boa. E aí, com o salário. Que salário. Ó, em 2, né? 3, dependendo do profissional. Que dá conta, né? Eu já trabalhei, gente. Trabalhei em 2, agora não consigo ganhar. Adoeço quando fico de noite. Mas, por que a gente escolheu cuidar do outro? A gente tem que pensar nisso. Porque cuidar do outro é tão importante quanto cuidar de nós. E cuidar tem um significado muito grande, maior do que a gente às vezes percebe. E isso é uma consciência real, necessária e oportuna todos os dias. Por que eu estou vindo cuidar hoje mesmo? Eu acho que desculpa, Não, eu quero. A gente tem que se pôr no lugar do outro. Porque a gente também um dia é paciente. Já aconteceu comigo. Você está lá e você sabe o que acontece porque você trabalha na área. E aí fica aquele negócio, a gente tem que tomar cuidado porque tem aquele enfermeiro que não é tão cuidadoso, uma medicação errada, um negócio. Você amanhã é o paciente.
Eu acho que isso a questão da empatia, né? E aí, quando alguém fala pra gente, a gente fica bravo. Se fosse sua mãe, a gente fica bravo, mas é o real. E eu preciso ter essa consciência, porque se eu penso que todo aquele um que tá na minha frente pode ser minha mãe, ou pode ser eu, como eu cuido? De que jeito que eu cuido? você tem que ter cuidado. Não é? E aí, por que a gente está falando isso? Porque é importante que o profissional descubra os valores que move ele, que faz ele sentir, que faz ele agir e ele reagir, porque daí ele faz um bom cuidado. E esse cuidado, ele depende primeiro dessa percepção. Porque primeiro eu entendo, eu compreendo, eu penso e depois eu faço. Não tem coisa que vira automático? Tem coisa que daí você fica muito bom, mas você precisou ter essa consciência antes. E aí o cuidado, ele é assim, é fazer com que o outro não pense que ele é um estorvo na sua vida. Que esse trabalho é um peso. Que tudo isso é muito difícil. Que eu não queria estar aqui. Porque esses sentimentos é que faz a coisa ficar mais pesada. Vou puxar meu lado catequista. Quando Jesus falou, vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados, porque meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E eu ouvia isso e eu não entendia. Hoje eu compreendo que a nossa vida realmente tem muitos fardos. E o jugo que às vezes a gente faz e que o outro faz realmente é muito pesado. Mas que hora que eu tomo uma consciência de que tudo isso tem uma importância e tem um significado para me fazer melhor. Às vezes as grandes lutas que eu tenho, quando eu sou humilhada profissionalmente, quando eu sou desrespeitada, aquilo me fere na alma. E aí eu paro um pouco, penso, reflito. Muitas vezes são essas lições que me fazem melhor. A gente não quer reconhecer. Ninguém quer passar pelas situações constrangedoras que o nosso trabalho tem. Mas elas mudam a vida da gente. Às vezes um elogio nem tira de nós o que nós temos de melhor. Mas aquela crítica mais dura, olhar no nosso olhinho, muda. E é preciso que a gente viva tudo isso. Porque algumas vezes, e agora eu percebo muito mais nos profissionais mais jovens, que a crítica faz desanimar, faz deprimir, faz desabandonar. Quantos de nós já abandonou o rumo que a gente estava tomando na profissão, na carreira, por causa de uma situação que não foi tão boa? Mas aquela seria o divisor de águas. Então eu tenho que acreditar que o duro, o pesado, o difícil, eu não faço sozinha. Eu tenho alguém que faz comigo. E que esse está com cada um de nós. Independente. Mesmo que eu não tenha essa consciência. Porque agora a gente tem que pensar numa questão da espiritualidade. Santo Agostinho dizia o seguinte, que a inteligência humana tem que ser iluminada por duas luzes. Uma da razão e uma da fé. A luz da razão, ela é a percepção e a concepção do homem da verdade. O que de fato é verdade. E ela, às vezes, fica muito maquiada porque a gente não iluminou com a luz da fé. Porque a luz da fé, ela mostra uma evidência daquilo que você não compreende. Vamos colocar na prática. Sabe aquele paciente que você não vai viver? E ele vive. E você não entende aquilo. E às vezes, durante aquele atendimento, você percebe um agir de Deus, que você conversa com o pai, com a mãe, alguém conta a história daquela gravidez, você fala, ó Senhor, entendi, milagre, aqui na minha frente. Aquela vez você não ia pegar. E você falou, Senhor, toma conta, 5 minutos. Eu tô falando que isso é real, eu creio, eu tô falando daquilo que eu acredito. Por mais que eu tenha conhecimento técnico-científico, habilidade, conhecimento, eu não consigo fazer algumas coisas. E tem coisas que acontecem. Divide com a gente o que você falar. Não, eu falei pra ela falou pra mim, é as veias que a gente pega, né? Que é Deus que conduz. Eu acredito tem hora que eu consigo pegar uma pique, que eu acho que nem fui eu. Fui guiada por, né? Não, você sente certeza do anjo. É porque não tem uma explicação assim, entendeu? Muitas vezes, né, na experiência, Muitas coisas, a gente, né? assim, eu tive várias experiências, assim, né, a pessoa fala assim, nossa, você é boa de pegar veia, né? Mas não Falei, é. eu era pedindo pra Deus, porque às vezes, Eu falo isso também. ninguém conseguiu, eu ia lá e pegava na primeira, mas eu já ia pedindo pra Deus, Senhor. Eu também, eu não sei que oração. Guia minha mão,
Oração. As meninas falaram, por que você não gosta que ninguém conversa com você quando tá pegando a pizza? As gurias todas sabem. Eu falei, porque eu tô me concentrando, eu tô orando enquanto eu tô, né? Aí ela falou, nossa, é porque gosta que eu vou te falar, porque senão a gente acha que a gente sozinha não ia conseguir. É como Tem eu, uma explicação. né, fala assim, doutora, mas o que você tá fazendo sem técnica de enfermagem? Porque sua mãe do TI. Eu não tinha nem noção, entendeu? Eu não tinha. Meu filho eu tive o primeiro normal. Cesárea foi pra casa, nossa, nem parecia que eu tava grávida. O segundo, já tive vários problemas. 8 meses nasceu, veio pra UTI, há 7 anos atrás. Meu mundo caiu. Aí hoje as pessoas me perguntam, amiga, você passa por tudo aqui, você tá lá? Agora eu falei, graças a Deus, amiga. Eu sou melhor profissional porque eu vivi aqui. Chamado de Deus pra mim, eu creio, tenho certeza. Porque eu sei o que aquele pai está sentindo, aquela mãe está sentindo, entendeu? Aí quando mundo fala, ai meu Deus, que pai chato, que mãe chata, não. Não tem pai chato, uma mãe chata. Tem um pai e uma mãe preocupado com aquele filho, com medo de perder aquele filho. Eu penso dessa forma, é isso. É um desespero. E o que faz a gente pensar sempre na bondade é a presença de Deus. Independente da religião que a gente tenha, o que tem de melhor na gente é dado por Deus. Porque no bendito do pecado original lá, colou em nós maus hábitos. De mentir, de enganar, de desobedecer. Não foi isso lá que eles fizeram? Danados. E agora a gente tem uma vida inteira para vencer esse vício ruim que tira só o ruim de nós, para amar a Deus e seguir e obedecer e tirar o melhor de nós. Só que Ele está com a gente. Ele está junto. E Ele faz a gente melhor. Mas eu tenho que ter essa consciência. E Ele tira essa consciência da gente porque Ele vai mostrando milagres. E você vai, opa, Ele está aqui. Ele está me ajudando. Ele está fazendo a coisa acontecer. Então não tem jeito da gente falar de emoção, de sentimento, sem colocar a presença de Deus. Porque dali é que sai a paz, a serenidade, o entendimento e até a bonança da gente lidar com aquilo que é mais austero. E aí o que eu fiz de ponte? Olha lá, Wanda Horta, que era uma enfermeira assim, eu não vou colocar não, senão vai ficar muito ruim. A Wanda Horta, lá no passado falou, tem 3 necessidades. Eu já esqueci. É a física, a psíquica e a espiritual. Quando eu li Santo Agostinho que falou isso, eu falei, e aqui, Santo Agostinho é mais velho, que é óbvio, né? Então já tinha toda uma questão do cuidado que já estava envolvido nisso. E eu sou enfermeira há 22 anos. Quando eu entendi isso? Talvez há uns 3, 4 anos. Porque eu achava que eu tinha que estudar. Depois eu era toda emoção. Levei tanta bronca, gente, porque eu era enfermeira lá do Santa Casa do CTI, da UTI pediátrica e do CTI adulto. E eu era muito boazinha com a equipe. Mas levava ralo, porque eu era pura emoção. Era razão e emoção. Só que depois, quando Deus foi trabalhando em mim, entendendo qual era a justiça de fazer o que é certo, correto, dizer sim, saber dizer não, é que eu entendi que tinha outra perspectiva, que é a perspectiva espiritual. Porque na perspectiva espiritual, a espiritualidade, hoje eu vinculo com uma outra coisa, com as questões éticas. Ai, Vivi, eu já estou dando, né? 5 minutos, vou terminar, prometo. Quando eu comecei a dar aula de ética, eu entendi a espiritualidade. Os 10 mandamentos foi a primeira norma ética. Não mata, não rouba, né? E é um preceito que a hora que você olha para ele e fala assim, putz, se a gente fizesse, estava todo mundo feliz? Ok. Mas ele não faz até hoje, a gente mente, a gente cobiça, a gente tem inveja, não é? Aquela coisa toda. E quando eu comecei a dar aula de ética como professora, eu falei, opa, tem um negócio diferente aqui na enfermagem? Porque é muito difícil das pessoas enganavam no relatório, falavam que tinha feito e não tinha feito. O cara metia, sabe, umas coisas assim que era medonha. Só que o cara é tão bom. Mas porque tem um componente que faz parte da vida do ser humano, que é essa perspectiva espiritual. E ela vem no comportamento íntimo dos valores, do entendimento do que é certo e errado. Quando a gente fala dentro da profissão, a gente fala dos preceitos éticos. Quando a gente fala da pessoa, eu digo espiritualidade. Porque é ele que me diz, não faz isso, isso não é bom. Faz isso que isso é certo, é correto, desde que seja duro. E aí a Dulce colocou no livro, tem um livro dela, que fala sobre
o propósito da enfermagem. Ela fala assim, a visão do cuidado, a nova visão do cuidado. E ela traz a perspectiva do sentido da vida. E dentro do sentido da vida, a espiritualidade da enfermagem. Ele põe lá, a enfermagem vivencia a espiritualidade na sua plenitude, incluindo o sagrado nas suas ações diárias, exercitando a fé, a esperança, a coragem, altruísmo, solidariedade, empatia, amor, aceitando a finitude humana como uma experiência que propicia sensibilizar o outro no encontro do significado da sua própria existência. Linkou as coisas? Se eu não tiver consciência do que eu sou, do que eu quero, onde eu vou, eu nunca vou chegar no sagrado. Porque o sagrado é que está dentro de mim. Deus. Não é essa casca, é quem habita. Então, como que a gente tem desenvolvido as nossas 3 habilidades? Intelectual, emocional e espiritual. Não adianta falar que a gente é alegre igual está no Facebook, no Instagram. Aquilo não é real. Na nossa vida do dia a dia, a gente tem 3 perspectivas. Para a gente ser bom profissional de enfermagem, a gente tem que continuar estudando. A gente tem que fazer as semanas de enfermagem. A gente tem que fazer a discussão quando acontece um evento adverso. Porque eu preciso aprender a fazer o que eu quero fazer. Mas eu também tenho que saber que minhas emoções, com as minhas frustrações, com as minhas conquistas, aquela que acontece lá que eu trago para cá e as que acontecem aqui que eu levo para lá. Porque a minha ausência na minha família tem que ser entendida. Porque senão aqui eu vivo um mar de rosa e minha família está lá se sentindo abandonada porque eu não dei para eles o significado do que era estar aqui. Entende? E quando eu faço isso, eu venho aqui leve. Minha filha sabe que eu estou aqui, estou feliz da vida fazendo palestra. E ela está lá com febre em casa. Tá tudo bem. Porque ela já entendeu que isso é importante para mim e para ela. Entende disso? E o que me faz ter essa amplitude disso? É a fé, é a espiritualidade. Porque as coisas são separadas. E eu preciso juntar tudo isso. E quando a gente vai ganhando um pouco de maturidade, a gente vai compreendendo como que a espiritualidade é que faz as outras 2 coisas fluir. Começa a ficar leve. Fica muito mais fácil. Porque eu não faço só. Eu faço com quem de fato me cuida. Que é Deus que está no outro também. Finalizando, ainda bem que a gente tem a gente. Hoje a gente trocou, vocês me falaram de algumas experiências, eu falei outras. E é esse exercício que faz a gente ser forte. Com certeza na equipe de vocês tem as catequistas. Na equipe de vocês tem as motivadoras. Na equipe de vocês tem a estudiosa. Se juntem, troquem e a gente vai ficar cada dia melhor. Quando eu fico olhando só para mim, buscando só em mim, não eu tenho tudo, porque eu preciso desenvolver cada uma dessas coisas. E aí o maior mandamento, e a mensagem que eu quero deixar para vocês, que é o mandamento que Cristo deixou. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se a gente pensar nisso todos os dias, nós vamos nos tornar pessoas leves, produtivas, felizes, equilibradas. Ah, mas é feliz todo o tempo? Não, na tristeza eu ainda vou agradecer. Porque eu sei que alguns fardos é para que eu me torne uma pessoa melhor. E era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Muito obrigada.